sem mais delongas, todas as configurações certas. Vamos lá. Bem-vindas oficialmente ao nosso 8º e último encontro do que agora parece ser a primeira temporada. Ia ser a apresentação única desse circo aqui, mas né, a cidade pediu, vamos ficar um pouco mais, quem sabe, se tudo der certo, se tudo correr como planejado. Então, bem-vindas, vocês que estão ao vivo, vocês que estão na gravação, e eu não consigo começar esse nosso encontro de hoje sem dizer o meu imenso, muito, muito, muito obrigada por vocês terem acreditado no clube, por terem vindo e visto e gostado e ficado e recomendado para as amigas. E nós começamos o clube, eu acho que com 47 inscritas e terminamos com quase 260. Então, é uma marca para mim que eu não sei nem dizer, eu não consigo nem mensurar, é muito além das minhas despretensiosas expectativas quando eu comecei isso daqui, era só entre as amigas e calhou que continua sendo entre amigas, né? Mas eu ganhei muitas amigas novas, tem algumas figurinhas repetidas aqui, mas nomeadamente, assim, correndo muito risco de esquecer alguém, mas a Dani está sempre aqui, a Érica, a Maiara, a Natália, a Suelen também está sempre por aqui. E, assim, são alunas amigas, assim, que chegaram e, né, temos trocas ótimas, conversamos sempre. Certamente estou esquecendo alguém aqui, mas muito obrigada por esse imenso voto de confiança. E tem uma frase que é inclusive do livro que a gente vai discutir hoje, quer dizer, está no livro, mas não é da autora, é do Khalil Gibran, que ele fala assim: cada criança ao nascer traz-nos a mensagem de que Deus não perdeu a esperança no homem. E o clube surgiu como com essa pretensão de ser um clube de leitura para mães, né, para mulheres. E eu acho que o tanto que ele cresceu ao longo desses últimos 8 meses de existência, ele é a prova de que, de fato, Deus não perdeu a esperança no homem, né? Porque Deus nos confiou todas essas crianças e ele sabia que nós estaríamos aqui, que a gente ia se esforçar para estar à altura dessa missão. Então, é uma prova não só do que eu me propus a fazer, mas de que tem outras pessoas que pensam como eu e querem fazer como eu, né? Que também acreditam, consciente ou inconscientemente, de que, né, o homem ainda tem esperança, né? Que a gente ainda tem salvação, de que a gente pode fazer um bom trabalho aqui com aquilo que nos foi confiado. De próximos passos do nosso delicioso clube, eu espero voltar em maio, mês das mães, seguindo o meu calendário de planejamento pessoal, de Vitória na pessoa física, mas também para dar um tempo aí para a gente conversar, para vocês me darem um feedback. Eu vou enviar para vocês depois um formulário. Quem quiser preencher, ele é anônimo, né, opcional se identificar, para a gente entender o que foi legal, o que pode melhorar para a próxima vez, dicas de leituras. Já recebi algumas, inclusive uma muito boa, que com certeza vai estar aqui, que já estava no meu radar, mas só me confirma que, de novo, vocês, né, que a gente está conversando sempre no mesmo tom, assim, né? Tá todo mundo na mesma página, pensando as mesmas coisas. Então, devemos voltar mais ou menos no mesmo formato, a partir de maio, como foi dessa vez, até o fim do ano, mas dessa vez entendendo que dezembro é um mês complicadíssimo para todo mundo, inclusive para Moá. Então, deve ir aí de maio a outubro ou de maio a novembro, dependendo do pique da galera. Mas isso é uma conversa que a gente vai ter só mais para frente, daqui uns 2 ou 3 meses, ok?
Então, de novo, meu muitíssimo obrigada e vamos lá, vamos nessa, porque hoje tem bastante coisa para a gente falar e fazer. Começando oficialmente, este é o nosso livro do mês, Educar na Curiosidade, de Catherine Lecuyer. Muito chique, essa mulher francesa, quer dizer, canadense, chegaremos lá. Mas falando do livro, Educar na Curiosidade, publicação original de 2012 e chegou no Brasil em 2015, então a gente tem aí um pouquinho mais da publicação original, né? 10 anos da publicação original, quase 10 da publicação no Brasil, segue sendo super lido, super recomendado, super falado, best-seller, enfim, continua reverberando aí mesmo uma década depois. E ele faz isso acontece porque ele permanece assustadoramente atual. Ao contrário de alguns livros que a gente leu aqui esse ano, que não falavam das telas, né, porque eram livros de mais de uma década, ele vai falar extensamente, para não dizer exclusivamente, sobre a questão das telas, né? E o fato desse assunto ter sido levantado com preocupação pela autora lá em 2012 já me traz um sinal de alerta sobre o tamanho do problema que a gente tem para enfrentar, né? Sobre esse pepino que é essa batata quente chamada telas aqui, que a gente vai estudar hoje. Sobre a autora, é essa bela mulher aí, e não tem muita informação sobre ela na internet, além de vários pequenos textinhos de apresentação. Então, tem, assim, uma entrevista com ela e embaixo tem um breve parágrafo, um ou dois no máximo, parágrafo de apresentação, e tudo sempre muito focado na atuação dela como autora e como pesquisadora, mas eu fiz um combinado aqui de todas essas pequenas informações que eu encontrei. Então, a Catherine, ela é canadense, mas ela é nascida em Montreal, no Quebec, que é a parte francesa do Canadá. Então, eu aposto, né? Minha aposta é que deve vir daí o sobrenome francês dela. Ela é muito reservada com a vida pessoal. A única informação que eu achei na internet inteira sobre a família dela é que ela tem 4 filhos, mas não diz nome, não tem foto, não diz se é menino, se é menina. Geralmente, nessas biografias dela, assim, não tem menção ao marido, apesar de eu ter achado uma ou outra foto deles juntos no Instagram, inclusive uma de, acho que uns 2 anos atrás, comemorando, assim, tipo, 15 anos juntos. Então, tudo indica aí que ela tem mesmo essa grande vivência prática de vida em família, de criação de filhos, muito além só da pesquisa acadêmica, né? Ela é advogada de formação, tem um MBA pela Universidade de Navarra, na Espanha, e mais tarde, não diz exatamente quando, mas ela fez um doutorado em educação e psicologia, ou seja, essa mulher estuda mesmo, e toda a atuação profissional dela atualmente, e já há alguns anos, é em torno dessa temática da educação infanto-juvenil, né? Atualmente ela mora com a família em Barcelona, fala um espanhol perfeito, vi várias entrevistas com ela, posso atestar, essa mulher manda super bem no espanhol, não sei aí se o marido é espanhol, por que ela foi parar na Espanha e tal, mas a maioria do material dela, para não dizer tudo, né, é escrito em espanhol, o Instagram dela é todo em espanhol, os livros publicados, a publicação original dos livros dela é em espanhol, ela tem um site com versão em inglês, então ela tem essa projeção mais internacional, né? Mas, enfim, essa canadense quebecois ganhando o mundo em espanhol, a mulher estuda, fala todas as línguas, ela é tudo de bom. E, como de costume, a análise das capas e da tradução. Bom, o título original é Educar en el Asombro, não é na curiosidade. E o subtítulo, Como Educar em um Mundo Frenético e Hiperexigente. Título em português, Educar na Curiosidade, a criança como protagonista da sua educação. Aí na direita tem também, então, como sempre, as capas em espanhol e a capa em inglês, que foram as que eu achei mais difundidas, assim, apesar do livro dela já estar em mais de 60 países, assim, essa mulher também está no mundo inteiro. Sobre a questão do assombro versus curiosidade, né? Eu
fiquei pensando que palavra que seria, né? Em inglês é the sense of wonder, né? The wonder alguma coisa. The wonder approach. Por que que são palavras que estão conectadas, mas não são exatamente a mesma coisa, né? Porque o wonder, ele é maravilha, né? Ele é uma espécie de um maravilhamento. Por que que a tradução em português é curiosidade, né? E eu fui pesquisar, fui traduzindo de uma para outra, fui no dicionário para procurar termos relacionados, para ver como que tinha chegado nessa conclusão do curiosidade, né? Eu vou falar mais à frente exatamente sobre essa relação dos termos, mas o que me chama mais atenção de cara é a escolha das fotos, a escolha do subtítulo, porque o título em espanhol e até o mesmo título em inglês, quando fala em assombro, a impressão que eu tive quando eu vi pela primeira vez foi assim, aquele assombro, não no sentido do medo, mas da surpresa, sabe? Daquela descoberta, daquela reação de encanto, assim, de encantamento, que tem a ver com curiosidade, mas não é exatamente a mesma palavra, né? Não é exatamente a mesma tônica. E o wonder tem em inglês, eu acho, essa aproximação do significado. E na imagem, na escolha da capa, em espanhol e inglês, é exatamente a mesma foto, que é essa criança com o binóculo, com essa atitude mais de exploradora, né, de investigativa, de estar descobrindo o mundo, que, a meu ver, tem mais essa ideia de encantamento, de maravilhamento, de surpresa, assim, sabe? Enquanto que a escolha da foto, da edição em português, é mais assim, a criança criando, pintando ali, né? Aquela descoberta mais ali centrada naquele pequeno universo dela, ao invés dessa descoberta para fora. Eu não acho a escolha da palavra errada, tá? Ela fala, pelo menos na tradução em português, ao longo da obra, é muito, assim, eu acho que ela consegue construir bastante o argumento, né? O pensamento dela funcionou com o termo curiosidade, mas só me chama a atenção que uma parece ser muito mais assim no micro-universo da criança, enquanto a outra é muito mais para fora, né? A curiosidade em português é como se tivesse ali, assim, nas pequeníssimas coisas, enquanto que o assombro, né? O wonder, ele me dá essa ideia de estar mais para fora. Mas, detalhes, dessa vez eu acho que está sem problema nenhum. Então, indo de fato para o livro, eu lembro que eu falei no último encontro, no final, apresentando qual ia ser o livro desse mês, eu falei, é um livro curtinho, é um livro baba, tal, que eu tinha dado uma lida por cima dele, mas eu sou obrigada a, a rever o meu comentário, porque apesar dele ser um livro curtinho, eu achei ele um livro denso, né? Ele traz alguns conceitos, a Caterine, ela busca alguma profundidade nos termos que ela usa, né, nos conceitos que ela traz. Então, não é um livro tão fácil assim. E ela começa, então, introduzindo o livro, falando sobre o tal do instinto de curiosidade da criança, que é o que leva ela a descobrir o mundo. Então, ela vai nos dizer que são as pequenas coisas cotidianas que são suficientes, que o dia a dia, o mundo real, o mundo ao nosso redor, é suficiente para despertar a motivação interna da criança de querer aprender, de satisfazer a sua curiosidade e de ter autonomia para perceber os objetos e o mundo que a rodeia. Da nossa parte, como pais, educadores, profissionais que lidam com criança, a gente tem só que acompanhar essa criança, tá ali oferecendo assistência e proporcionar um ambiente que seja favorável ao descobrimento. Mas ela vai dizer que quando a gente apresenta para a criança pequena todos esses estímulos externos que vão superar essa curiosidade natural que ela tem, a gente acaba anulando a capacidade que ela vai ter de se motivar por si mesma. A gente viu isso falado de outras formas em alguns dos livros que a gente já leu, a motivação interna e a motivação externa, né? Então é só um assunto que vai se repetir aqui com uma outra roupagem, mas ela vai falar de qualquer forma que quando a criança
quando ela tem todos esses estímulos, ela se acomoda e ela não vai, então, ser mais capaz de se encantar e nem de se surpreender por nada. O desejo dela acaba sendo bloqueado. E, em alguns casos, essa dependência da superestimulação de todos esses estímulos, né, ao redor dela, faz com que ela vá procurar sensações cada vez mais fortes, com as quais ela também vai se acostumar, e isso vai levar para ela a uma situação de apatia permanente, que é uma falta de desejo, que é esse tédio, assim, que tem que ser muito incrível, tem que ser muito uau, para ela conseguir se encantar de novo com a próxima coisa, né? Porque ela já recebe muito. Mas ela não deixa essa definição de curiosidade ainda, ela só nos introduz a essa ideia e ela vai falar o que é, então, a curiosidade, né? O que vai despertar em nós esse maravilhamento, esse encantamento, o assombro, né? Que motor é esse que vem dentro de nós, de fábrica, que vai nos fazer querer buscar e explorar o mundo, né? E aí ela vai nos explicar exatamente o que é a curiosidade, trazendo um estudo, que ela fala no livro, assim, um estudo recente, que é de 2011, né? Mas que eu não acho que tá desatualizado. Que é um estudo que ele analisa o que faz uma história ser transmitida rapidamente na internet, né? Hoje em dia, a gente diria que é o viralizar. O que precisa para viralizar, que vai provocar essa curiosidade nos leitores e nas pessoas, nos usuários ali, que eles vão querer consumir determinado conteúdo. E é um estudo que foi realizado pela Universidade da Pensilvânia e analisou a comunicação de vários artigos do New York Times durante 6 meses. E ao contrário do que a gente possa imaginar, né, ao contrário da crença popular, que as pessoas procuram cada vez mais conteúdos mais curtos, histórias superficiais, ou aquelas histórias mórbidas, escabrosas, assim, sempre a última fofoca, o último escândalo. O que fez mais sucesso nesse período aí do New York Times que eles analisaram foram as notícias, os artigos, né, os materiais mais positivos, mais longos e que despertaram a curiosidade nos leitores. E esse estudo, então, vai definir curiosidade como, uma bela definição essa, uma emoção de transcendência pessoal, um sentimento de admiração e de elevação diante de algo que supera a própria pessoa. Invoca a abertura e a ampliação do espírito e uma experiência que faz a pessoa parar para pensar. Se essa é uma descoberta interessante para o universo desse estudo aqui, que era do marketing digital, para usar para estratégias dos autores, dos jornalistas, a gente pode trazer essa definição para o nosso âmbito pessoal, para o âmbito do indivíduo, né, e também da educação aqui, da pedagogia, porque curiosidade é o que provoca interesse. Mas se a curiosidade não for só um sentimento, né? Se ela existir de fato, se ela não for só essa emoção de transcendência pessoal, se ela for isso que ela fala, né, de invocar a abertura e ampliação do espírito, ou seja, se ela estiver aqui dentro de nós, não é algo que é provocado, mas é algo que é invocado, né, que traz à tona algo que já está dentro de nós. Tanto que São Tomás de Aquino, ele diz que a curiosidade é o princípio do conhecimento. E no livro também, ela diz que os gregos diziam que o princípio da filosofia é a curiosidade, a primeira manifestação daquilo que é intangível e que move o ser humano, que é o desejo pelo conhecimento. Então, você percebe aqui a repetição dos termos? Curiosidade, conhecimento, né? Porque eles estão mesmo intrinsecamente ligados. E até mesmo a Maria Montessori, ela fala muito da importância da curiosidade no aprendizado da criança. Inclusive, eu tenho esse livro aqui em casa, que é A Criança Montessori, que é da Simone Davis, que ele é um manual. Ele tem o bebê Montessori e tem a criança Montessori. O bebê é de 0 a 12 meses e depois a criança, que é o toddler, né? Que é de 1 a 3, como você cria a criança ali, segundo a filosofia montessoriana. E o subtítulo dele, ele é Um Guia para Educar Crianças Curiosas e Responsáveis. Então, olha a curiosidade, como ela segue
aparecendo, né? Quando a gente vem falando hoje em dia de educação, a curiosidade, ela é um termo que a gente vê bastante repetido. E dentro deste livro aqui, que eu tive o estralo, porque ela fala da Maria Montessori, eu fui olhar este livro, tem um capítulo inteiro sobre estimular a curiosidade na criança, onde a autora vai falar de 5 ingredientes da curiosidade, que são confiar na criança, ambiente educativo rico, tempo, base segura, e aqui o último que é estimular um senso de admiração. Eu não sei qual é a tradução em português, mas ela usa em inglês a palavra wonder, né? Foster a sense of wonder, né? Um senso de maravilhamento, de encantamento. E no fundo, se você parar para olhar mesmo no detalhe, nada disso aqui é novidade, né? Todo mundo aqui, a gente já ouviu tudo isso dito de outras formas nos livros que a gente leu, e mesmo quem chegou agora e está participando do encontro pela primeira vez, sabe que lá no fundo já ouviu isso em algum outro lugar. Então, coisas que a gente já ouviu. Criança é naturalmente curiosa, criança se encanta com as pequenas coisas, criança gosta mais da caixa do que do brinquedo. Agora no Natal, tenho certeza que muitas pessoas descobriram isso, viram isso na prática, que tudo para criança é uma aventura, que tudo é novidade, que o mundo inteiro é inédito para a criança, que elas já nascem com essa ânsia de viver e de querer experimentar tudo, que criança não para quieta, que tudo quer pôr a mão, que quer subir em tudo, quer saber os porquês, os comos, tudo, é ou não é? Então, todo mundo já ouviu alguma variação desse discurso. Quem tem filho ou quem convive com criança no dia a dia, porque nós temos professoras aqui e algumas pediatras, quem vê criança no dia a dia sabe, já viu isso na prática, né? Consegue comprovar, não é uma teoria. E a criança tem mesmo essa sede de viver, essa sede de explorar, porque, no fundo, a barra da criança é muito baixa, ela precisa de muito pouco para se encantar. Esses dias a gente saiu para caminhar, nós 4 aqui, em casa, e no meio do passeio tinha uma trilha enorme, assim, um caminho muito longo de formiga carregando folhinha, né? Enorme mesmo, assim, bem longa. E eu vi de longe, né? Porque eu conseguia ver no caminho que a gente estava, que a gente era um caminho de pedrinha, assim, e conseguia ver direitinho as formiguinhas passando. E daí eu cutuquei meu marido e falei assim, nossa, olha quanta formiga. Aí ele olhou assim, fez uma cara de, né? Bastante formiga, né? Concordou e seguiu. Mas ele só teve essa reação porque ele já viu fila de formiga centenas de vezes na vida. Mas a Clara, que é a minha filha de 3 anos, não. Ela deve ter visto uma vez. Se muito. E daí eu chamei ela para ver e falei, Clara, olha só quanta formiga. E ela ficou assim, admirada. Ela abriu os olhos, deu risada, fez aquela boca assim, sabe, quase de susto. Aquela, mamãe! Né? Aquela reação de quem vê uma coisa incrível pela primeira vez, sabe? Aquilo ali para ela era uma baita descoberta. Aquela pequena cena, naquele micro espaço, com aqueles micro seres que são irrelevantes para o resto do mundo, né? Naquele nano pedaço de jardim, para ela foi a coisa mais legal do nosso passeio. E eu sei disso porque mais tarde, no fim do dia, ela veio comentar comigo: mamãe, você lembra que a gente viu formiga carregando folha hoje? Então, assim, aquela descoberta, aqueles, sei lá, 30 segundos, 40 segundos que a gente ficou agachada ali no jardim, ficou marinando ali na cabeça dela um tempão. Inclusive, a Catherine, ela abre o livro com uma citação do Chesterton, que vai nessa mesma linha, né? Que fala assim: quando somos criancinhas, não precisamos de contos de fada, só precisamos de contos. A vida pura e simples é suficientemente interessante. Uma criança de 7 anos se impressiona quando lhe contam que Tommy abriu a porta e viu um dragão. Mas uma criança de 3 anos se impressiona quando lhe contam que Tommy abriu a porta. Então, você percebe a sutileza aqui? Que não precisa ter um dragão na história para que ela seja interessante, né? O abrir da porta já é o suficiente para encantar aquela criança. O mundo simples, né? O mundo real, das coisas cotidianas já bastam. Quanto mais a gente vai crescendo, a nossa régua do entretenimento vai ficando cada vez mais alta, né? Mas para as crianças, ela é muito simples. Ou seja, a curiosidade, ele é sim, né,
dito em frases bonitas ou vivido na prática, ele é mesmo um mecanismo inato na criança, nasce com ela. Mas para que essa curiosidade possa funcionar bem, a criança tem que estar num ambiente que respeite isso. E aqui a Caterine vai colocar algumas perguntas, né? Algumas provocações. Como que isso, então, vai se desenvolver na criança, né? Será que ela tem dentro de si o que precisa para poder desenvolver dentro de um ambiente normal, né? Assim, todas as ferramentas estão dentro delas, ou ela vai, quem sabe, precisar de intervenções, de estímulos externos? No fundo, a pergunta é: a aprendizagem da criança, ela começa do lado de fora ou do lado de dentro, né? Onde que é originado isso? É na criança ou é numa fonte de estímulo externa? E esse é um capítulo muito interessante, né? Ela vai citar diversos especialistas, diversos estudos para construir o argumento dela. É muito interessante, mas não vale a pena trazer tudo aqui, nosso espaço é limitado, até por uma questão de didática e tempo. Mas lá no final desse capítulo, ela traz um trecho do Dan Siegel, que é um autor super renomado, ele é super especialista, best-seller também, palestrante em neurociência, e ele vai dizer o seguinte: não há necessidade de bombardear os bebês ou crianças pequenas com uma estimulação sensorial excessiva com a esperança de construir melhores cérebros. Trata-se de uma má interpretação da literatura sobre a neurobiologia, que de alguma maneira mais é melhor. Simplesmente não é assim. Os pais e outros cuidadores podem relaxar e deixar de se preocuparem em proporcionar uma grande quantidade de bombardeio sensorial nos seus filhos. A superprodução de conexões sinápticas durante os primeiros anos de vida é suficiente para que o cérebro possa desenvolver-se adequadamente dentro de um ambiente médio que proporciona a quantidade mínima de estimulação sensorial. E aí ele conclui assim: mais importante que um excesso de estimulação sensorial nos primeiros anos são os padrões de interação entre a criança e o cuidador. É a interação interpessoal e colaborativa, e não a estimulação excessiva, o grande segredo de um desenvolvimento saudável. Onde a gente já viu isso, né? Alô, Carlos Gonzalez, né? Vale a pena ver de novo aqui. Quem também disse isso foi o autor do livro do nosso último encontro, né? O Bésame Mucho. Percebe, de novo, como as coisas se repetem, como parece que a gente já ouviu isso, a gente já leu isso, né? Muda só a vestimenta, muda só a roupagem, mas os assuntos eles vão se repetindo, como se a gente precisasse ser exposto a todos esses pensamentos, todas essas ideias, muitas e muitas vezes, né, de formas diferentes, para ver se alguma delas entra em nós. Mas, assim, se for verdade que a criança não precisa de mais do que, como ele diz, uma estimulação mínima e um ambiente normal, então a gente pode fazer uma outra pergunta, que é: o que acontece se a gente faz o contrário disso, né? Se a criança precisa mesmo de tão pouco e o nosso mundo é tão acelerado, é tão cheio de estímulos externos, ou seja, é o contrário desse ritmo natural da criança, o que acontece quando a gente estimula tanto esse lado de fora, né, de uma maneira permanente? Se o nosso ritmo natural, o ritmo da criança, ele é mais devagar e o nosso mundo é tão acelerado, o que acontece quando a gente junta uma coisa na outra, né? E é o que ele vai falar logo em seguida, que é as consequências da superestimulação. A superestimulação está presente de forma permanente no ambiente das nossas crianças hoje em dia. A imensa maioria das crianças hoje está no ambiente superestimulado, ainda que não em casa, da porta para fora é super estímulo. Eu vejo assim, na recepção do pediatra, tem a TV ligada, a música tocando, a criança do meu lado aqui com o tablet, a outra com o celular. Você sai na rua. Em São Paulo, tem a lei Cidade Limpa. Aqui na Malásia, isso não existe, é cidade suja. Pelo contrário, tem muito outdoor. E, assim, uns gigantes, uns painéis imensos de LED, assim, em cada esquina, em cada coluna de ponte tem um. O tempo inteiro é videozinho passando, é propaganda rodando, anúncio. Por onde a gente olha, você não tem um descanso visual. E se eu, aos 31, me canso com isso,
imagina o que isso não está fazendo na cabeça das minhas filhas que estão no banco do passageiro ali, né? Elas olham para fora, o mundo é estímulo, o mundo é estímulo, o natural é você ter videozinho rolando o tempo inteiro ao redor delas. Isso eu acho muito louco, né? E a autora traz no livro um estudo americano que analisou 59 DVDs, ou seja, ela já entrega tanto a idade do estudo quanto a nossa, né? Porque DVD nem existe mais. Ela analisou 59 DVDs supostamente educativos e dirigidos às crianças de menos de 3 anos, e foi identificada uma média de 7,5 mudanças abruptas de cena por minuto, que é absolutamente impossível de observar no mundo real, né? Exceto os outdoors aqui que eu falei, mas as interações, o mundo real, não acontece nessa velocidade. E até uma, uma entrevista que eu vi com ela, e ela até fala isso no livro, né? Ela fala, a única coisa que a gente não conseguiu acelerar até hoje foi uma gravidez. Essa é a única coisa que as crianças ainda veem no ritmo natural, porque se tivesse como acelerar e você gerar um bebê em menos de 9 meses, a gente já teria feito isso, né? Fora isso, comer cada vez muito rápido, a gente dirige cada vez mais rápido, tem acesso às informações cada vez mais rápido, tem acesso aos objetos que a gente quer cada vez mais rápido. É só você pegar o celular, você já faz uma pesquisa de preço ali, 5, 10, 15, 20 opções. Enfim, tudo muito, 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 de fato, muito acelerado. Oi, aqui. E ela fala, quando as coisas na tela acontecem num ritmo muito mais acelerado do que a vida real, é natural, então, que as crianças fiquem entediadas, impacientes, nervosas e que e que o mundo, quando elas estão ali no estímulo, elas olham para o resto do mundo ao redor delas, elas vão ficar, né, quando elas voltam para o mundo real, elas ficam cansadas, entediadas, né, negativamente impactadas, né, falando, nossa, é isso aqui só? Assim, ninguém explodiu, ninguém pulou, ninguém correu. Ah, eu quero um negócio, mas não tem, como assim precisa preparar a comida? Não pode aparecer aqui agora? E ela, então, vai analisar o que acontece quando a gente superestimula uma criança. E ela fala, se ela não está acostumada com o excesso de estímulos, a tendência é que ela tenha uma resposta de proteção diante dessa saturação dos sentidos. Desculpa. E ela vai falar, no recém-nascido, isso fica muito evidente, porque os bebês bem pequenininhos, eles fecham os olhos, né? Eles fogem do barulho, eles balançam a cabeça, eles se contorcem, eles tentam se proteger de alguma maneira. Pega um bebezinho recém-nascido, quando ele está incomodado no ambiente, ele vai ficar ali todo, né, mexendo os ombros, querendo, de alguma forma, tirar aquilo ali, né? Ou se proteger, se cobrir, fazer aquele incômodo cessar. Mas quando a criança já está constantemente sobre o efeito da superestimulação, quando ela vai pontuar no livro, que vai entrar em ação a nossa evolução e a nossa capacidade de adaptação ao ambiente. Por quê? A gente se acostuma a viver em condições adversas. Tem gente que passa a vida inteira vivendo em territórios que estão em guerra. Quando nós, brasileiros, né, a gente se acostumou a viver num ambiente violento, né? Eu vi esses dias um videozinho que era um rapaz explicando como fazer para você esconder os seus pertences na praia, para você evitar arrastão e depois não perder onde você escondeu. E daí ele falava assim, é muito simples, você tem que levar uma camisinha e uma linha de pesca, veja só, para ir para a praia. Você leva uma camisinha e uma linha de pesca e você coloca aqui, ó, dentro da camisinha, o seu telefone e a sua carteira, aí você vai amarrar, aí você vai enterrar, aí você pega a linha de pesca e você amarra no guarda. Gente, como assim? Para qualquer outra pessoa, qualquer outra outra nacionalidade, meus amigos europeus, até meus amigos malaios aqui, eles escutam isso, eles acham surreal. Mas a gente se acostumou, a gente tem um nome para o sequestro soft, que é o sequestro relâmpago, que para mim é sequestro de qualquer jeito, mas na nossa escala, na nossa régua, esse é um sequestrinho, né? Enfim, a gente
a gente aprende a viver em ambientes hostis. Então, passado esse primeiro desconforto, a criança também vai se acostumar a viver superestimulada de maneira contínua. E aí que vai acontecer a dessensibilização dessa criança. Isso é, passada a euforia inicial diante daquele estímulo, né, tipo, sei lá, um desenho animado, a criança vai se acomodar e ela fica passiva, não toma iniciativas, ela vai se entediar e ela fala assim, né, que deixa que a preguiça mental a invada. A Dani está falando aqui do Nação Dopamina, tá na minha lista de leituras antes da próxima temporada, porque é surreal. A gente precisa, né, precisamos falar sobre dopamina e nosso sistema de recompensa, como, né, a gente precisa fazer meia-culpa aqui e reconhecer que o nosso próprio sistema de recompensa e nós adultos vivemos hiperestimulados também, né? Então, de onde será que as crianças estão aprendendo isso? Se não de nós mesmos. Mas, enfim, a criança, quando ela está nesse ambiente de excesso de estímulo, ela vai então mostrar apatia, mas é uma apatia inquieta, porque ela está acostumada, ou até melhor dizendo, ela está viciada no barulho de fundo, né, nesse pano de fundo da superestimulação e ela vai querer então cada vez mais e mais, porque esse excesso de estímulo predispõe a criança a viver com níveis de estímulos cada vez mais altos. É tipo a criança que vai, por exemplo, todas as férias ela vai para Disney. Ela chega lá e vê os parques, os brinquedos, montanha-russa, Harry Potter, as princesas, ela vê a Frozen em pessoa, os castelos, os shows, os fogos. Ela entra na loja, a loja é perfumada, tem um cheiro especial, tudo aquilo ali é muito encantador. E daí ela volta para casa, pro cotidiano dela, e se esse é o padrão dela, né? Se o entretenimento dela é padrão Disney, que graça que vai ter a pracinha? E a pracinha é aquela pracinha de bairro ainda, né? Que mantida pela prefeitura, mal conservada, que tem até pedaço de grama faltando, um gira-gira meio enguiçado, se é que ainda tem, ou então aquela casinha de plástico meio sem graça lá, já tá desbotada de sol que tem lá na creche. O que tem ali para essa criança? Ela acabou de vir da Disney. O que tem ali? Nada. Para ela, nada. Ali tem um universo inteiro para ela descobrir. Mas não é aquele festival de estímulos aos sentidos e tal. Ela, isso aqui que é esse mundo real aqui, essa minha realidade, esse aqui que é o cotidiano, niente, não gosto. E no fim, você acaba tendo um cérebro viciado que vai exigir níveis de dopamina cada vez mais altos, que vai buscar cada vez mais estímulos para alimentar esse sistema de recompensa e continuar tendo prazer. E vocês vão me perdoar aqui pela minha previsão catastrófica, mas a criança que vive nesse excesso de estímulo vai depois se transformar no adolescente que viu e teve de tudo, né? Ainda que não viu e teve de tudo material, ela viu e teve de tudo, todos os estímulos, né? Os sentidos dela já foram totalmente expostos, né? Foram totalmente excitados ali. Então, isso acaba gerando um adolescente desgastado e saturado, que vai atrás de cada vez mais entretenimento e vai começar a buscar outras fontes de prazer, fontes que sejam mais excitantes, né? Cada vez mais. Então, quando o tablet, o celular, e o YouTube e o meu videogame, quando isso daqui que eu já tenho, quando ele não me é mais quando ele não me satisfaz mais, eu vou buscar coisas tipo vandalismo, violência, violência nas escolas, bebida alcoólica, droga. Ele vai cada vez buscar mais e mais. E tem um trecho no livro que fala assim: constatamos então que há cada vez mais crianças portanto, adolescentes, mais crianças e também adolescentes dispersos, hiperativos, com dificuldades para criar vínculos, para reconhecer a autoridade, para administrar sua afetividade, com atitudes às vezes violentas, ingratas e que encontram sua fonte de motivação principalmente na estimulação externa. E, inclusive, fazendo um parênteses aqui nessa mesma linha Cavaleira do Apocalipse aqui, não sei se vocês viram, na última semana, últimos 10 dias, viralizou uma foto, eu até trouxe, né, porque eu trago provas do que eu estou falando aqui. Essa é uma foto de uma motoquinha de criança, que uma criança ganhou no Natal, que tem suporte para celular, está escrito espaço para celular ou tablet. Eu não tenho nem palavras para isso, porque como assim, né?
no post da médica que falou sobre isso, que postou essa foto, porque foi uma seguidora dela que mandou isso daí, tem várias pessoas falando assim, mas você não tem dó das mães que não têm rede de apoio, às vezes a mãe precisa só de um tempo para pensar, para fazer um jantar, para arrumar a casa e tal. E ela foi lá e respondeu, falou, mas eu não tô falando da tela como recurso de emergência, né? Eu não tô falando da tela nesse sentido. Ela tá falando, isso aqui é uma motinho, isso aqui é para as crianças passearem, né? Então você vê que a gente chegou num ponto que as crianças não conseguem nem passear de motoquinha sem o telefone, né? Como que vai crescer essa criança no ambiente onde nenhuma motoquinha como essa, toda colorida, né? Todas as cores primárias bombando aí, super neon, super, né? Super colorido, cheio de botões, cheio de coisa para mexer, quando nem isso satisfaz mais a criança, né? Porque a motoquinha é para você passear. Tipo, o que tá acontecendo, né? Que mundo é esse que a gente tá? A Laís falou, não faz sentido nenhum. Eu também acho, eu acho inaceitável, assim. Teve uma mãe nos comentários que falou que ela comprou uma motinha para o filho dela, que veio com esse mesmo adesivo, e ela colou um por cima, falando assim. Não lembro agora exatamente a situação, mas era assim: tipo, aqui não temos telas, conversa com a criança, né? Cuide da criança. Não sei exatamente para quem que é o adesivo, não sei se é para babá, para o pai, para sei lá, quem que sai da criança, mas é tipo. Percebe que se isso existe é porque tem demanda, né? Se alguém fez é porque alguém viu que existia essa necessidade. Então a gente chegou no ponto que a gente tem produtos industrializados sendo feitos com o propósito claríssimo de botar um telefone aí. Inclusive tem uma moça que comentou lá, falou, nossa, essa criança vai crescer achando, assim, além de todos os outros problemas, ela vai crescer naturalizando a questão do dirigir e estar no telefone, né? E um outro comentário também, porque, nossa, eu fiquei empolvorosa com esse post aí. Um outro que tá falando assim, que eu achei sensacional. Ela fala, essa geração que a gente está criando agora, das crianças do tablet e tal, da superestimulação, um dia elas vão crescer e elas vão ter os próprios filhos. E se elas não tiverem uma criação na realidade, né, se a criação delas já for assim, na tela, o que vai ser dos filhos dos nossos filhos, né? O que vai ser da próxima geração, criada por essas crianças aqui, né? Essas crianças, quando virarem adultas, o que eles vão fazer? Eles não têm nem o referencial. Quando eles falaram assim, na minha época não tinha isso. Sei lá, o que não vai ter na época deles? Metaverso, sei lá, realidade, sei lá, não sei. Eu honestamente não consigo prever, mas eu acho que as coisas estão meio saindo do controle. E ela vai colocar, a Caterine, ela vai se fazer esse mesmo questionamento no livro, né? Ela traz um comentário que é muito comum hoje em dia dos avós, né? Dos nossos pais e até dos nossos avós também, que é as crianças de hoje em dia não são mais como as crianças de antigamente. E tem um trecho no livro que ele é muito bom, e eu peço desculpas antecipadas, porque ele é mesmo um pouquinho longo, e eu vou acabar lendo ele quase na íntegra, mas é porque vale a pena. Ele fala assim: antes, uma criança de 5 anos podia ficar fascinada escutando historinhas. Hoje, já ficará entediada. Mas a criança não mudou. As crianças são crianças e continuarão sendo sempre crianças. É o ambiente no qual estão as crianças que mudou, que as submete a estímulos que as impedem de divertir-se com um filme lento. Antes, o ambiente da criança costumava adaptar-se ao seu ritmo e às suas necessidades. Agora é ela quem deve se adaptar ao ritmo frenético de um ambiente que produz cada vez mais estímulos. Televisão, videogames, inúmeras atividades extraescolares, menos horas de sono e uma escolarização mais precoce, brinquedos que falam e etc. E daí mais à frente ela continua assim: uma criança que não iniciou o círculo vicioso da espiral de superestimulação e a quem, além disso, não demos respostas prontas, deixando-a descobrir as coisas no seu ritmo através de brincadeiras livres, será possivelmente uma criança genial, independentemente do seu potencial intelectual. A criança original, desculpa. A criança original é a que está acostumada a iniciar seu processo educacional do lado de dentro. É curiosa, descobridora, inventora, capaz de duvidar sem se desconcertar,
de formular hipóteses e de comprovar a sua validade mediante a observação. Quando essa criança curiosa chegar à adolescência, será mais natural para ela estudar, porque terá curiosidade intelectual. É verdade que o adolescente de todos os tempos tem traços determinados que não são curados com a curiosidade, mas será mais natural para ele ler romances e considerará prazerosas as longas e belas descrições dos lugares e dos personagens nos livros. Bom, tá aí, eu não poderia dizer melhor, né? Então, se no tópico anterior a gente tinha essa previsão catastrófica, né, o que vai acontecer com essas crianças quando eles se tornarem adolescentes, que são apáticos, violentos, buscando cada vez mais estímulos, se a gente cria as crianças, como ele diz, num ambiente que se adapta ao seu ritmo e necessidades naturais, ao invés de jogar a criança num ambiente fora de compasso com as necessidades dela, a gente vai ter melhores adolescentes, né? Então, tudo começa aqui. Os adolescentes que a gente quer, né? A adolescência que a gente quer para os nossos filhos começa na infância. E eu acho que é super possível dizer que o adulto que a gente quer que o nosso filho seja também começa agora, né? Tudo tá conectado. Mas, assim, eu acho que é importante a gente dizer que, né, assim, para aquelas que tem um filho que assiste TV, que, nossa, meu filho joga videogame e tal. Meu filho usa tablet na escola, a escola pediu. Na minha época tinha... Ai, tinha um negócio do Google, eu nem lembro como era, tipo Smart Book, um negócio assim, que não era nem o tablet ainda, era um protótipo. Mas eu sei que hoje em dia tem escola que exige tablet, que exige computador e tal. Então a gente não está dizendo aqui que as novas tecnologias são ruins, porque elas não são. A discussão está num outro nível, que vai além dessa questão simplória do se é bom ou se é ruim. O que a gente tem que se perguntar é se isso se é realmente necessário que as crianças pequenas aprendam algo pela primeira vez através das tecnologias, sem tentar demonizar todos os gadgets e tal. A gente tem que ser muito cauteloso com aquilo para que isso não sufoque a curiosidade, né? Esse impulso que nasce dentro da criança e que faz ela se questionar, se interessar, imaginar, procurar, inventar. A gente não pode sufocar essas inclinações naturais da criança, descobrir o mundo por si mesma com essas coisas, esse entretenimento que já vem pronto, né? As respostas que já vêm dadas. E o que a Catherine vai fazer no livro, daqui para frente, a partir desse ponto, ela vai elencar algumas coisas que ela considera importantes, né, e necessárias para uma educação na curiosidade. Então, ela vai falar da importância da interação com a natureza, da importância do silêncio, da repetição, da rotina, da aversão à hipereducação, da importância da beleza. Inclusive, no capítulo que ela fala sobre aversão à hipereducação, tem uma frase lá que eu estava revendo minhas anotações ontem, puxei uma setinha e coloquei assim: educar na curiosidade é o oposto da educação chinesa, que é o livro que a gente viu 2 ou 3 meses atrás. Eu acho que faz total sentido. Como, de novo, né, como os temas eles vão se repetindo com outras apresentações. Então, ela tem um capítulo para cada um desses itens. É impossível, de novo, trazer aqui todos e destrinchar cada um deles, mas eu vou trazer uns trechinhos que eu destaquei no meu livro, que dão uma ideia do que ela fala. Então, para entender de fato o que ela está falando, tem que sentar e ler. Mas, de qualquer forma, sobre a natureza, por exemplo, ela vai dizer assim: as crianças possuem uma afinidade natural com a natureza, possivelmente porque sejam pequenas, como a grande maioria das maravilhas que a natureza nos oferece. Que bonito isso, né? Até a citação ela continua embaixo, que ela fala assim: as crianças estão mais perto do chão, né? Então é da natureza delas estar ali naquele mundo, né, no simples, no básico. É muito bonito. E ela fala assim: a natureza permite que nossos filhos se encontrem com a realidade em seu estado puro, ensinando-lhes que as coisas não são imediatas e o que é bom e o que é belo, não, que o que é bom e o que é belo levam o seu tempo. Isso favorece a capacidade de controlar sua impulsividade
e que se tornem fortes, pacientes e capazes de aguentar com menos agora para ter mais depois. É o que eu falei agora há pouco também sobre a gestação, né? Quando a gente... quando eu estava grávida da minha segunda filha, da Isabel, eu demorei um tempo para contar para a Clara, que é a mais velha, que eu estava grávida. Primeiro, porque ela tinha 1 ano e meio quando isso aconteceu. E segundo, porque não adiantava eu falar para ela, ai, tá vindo uma irmãzinha aí, porque ia demorar meses. E se meses passaram devagar para mim, no universo de uma criança de 1 ano e meio, aquilo ali ia demorar vidas até sair uma irmãzinha da barriga da mamãe. Então, como é importante, né, você trazer a criança para a cozinha, por exemplo, para ela ver que fazer um bolo é demorado e tem muitas etapas. E depois que você fez a massa, ainda não está pronto, você tem que colocar na forma, tem que levar no forno. E quando sai, não está pronto também, precisa esperar esfriar. Né? Quando você leva uma criança para viajar, deixa ela se entediar um pouco e ela perceber que o lugar onde a gente está indo é longe, que demora, né? Que o objetivo da viagem não é só o lugar onde você vai chegar, mas a viagem em si, olha pela janela, vê o que está acontecendo, né? Essas coisas a gente, de novo, fazendo meia-culpa, a gente fica se anestesiando com todo tipo de entretenimento. Então, você colocou o bolo no forno, você não vai ali fazer uma coisa ou outra, você já vai pegar o telefone porque você quer ficar ali no Instagram, você vai estar no WhatsApp, você tem e-mail para responder, a gente não tem mais o tempo do tédio, né? A gente não tem esse intervalo entre as coisas. Não é à toa, gente, pelo amor, que, ok, eu entendo que os aviões estão cada vez mais desconfortáveis, mas eu acho surreal que tenha uma TV para cada um. Óbvio, eu assisto meus filminhos ali, jogo meu Tetris no avião e tal, mas percebe que a gente não consegue ficar em paz com nós mesmos, né? A gente não consegue ficar em silêncio com o nosso pensamento, a gente não consegue né? A gente não consegue mais se conectar com um entretenimento que não esteja pulando na nossa frente, né? Um livro, Vitória, criadora de um clube de leitura, eu pego no sono lendo esses livros aqui, né? Quem nunca? Mas, enfim, tem uma parte linda, é uma citação linda que ela traz no livro também, que ela fala da infância do Gaudí, né, que fez a Sagrada Família. E ela vai explicar lá que ele, enfim, que ele foi criado pela mãe, etc e tal, que ele era uma criança que sempre ficava doente, então ele não conseguia frequentar tanto a escola, tal, então a mãe se ocupou ali da criação dele. E ela fala assim: Gaudí não entrou na creche com 4 meses. Não tinha brinquedos que falavam, nem ia a cursos de matemática 2 vezes por semana, nem via Baby Einstein. Aqui que eu acho que é a parte mais bonita. Teve uma infância contemplativa, em companhia da sua mãe, de seu melhor amigo, o silêncio, e instruído por sua mestra, natureza. Tem até uma citação que ela traz um pouco antes nesse trecho, que o Gaudí fala, ele fala, a árvore da esquina aqui da minha casa é minha mestra, né? Ele aprende com a natureza. Que bonito isso. Essa semana, inclusive, nossa, não tem nada a ver, não estava nem no script falar isso, mas a minha funcionária estava arrumando as nossas plantas lá fora, e na hora que ela foi revirar ali o solo, pulou uma minhoca. Aí a Clara chegou na cozinha, mamãe, tem uma cobra lá na sacada. Porque aí que eu me toquei, eu falei, gente, minha filha não viu uma minhoca na vida, né? Criança de apartamento, criada no meio da cidade. A gente não passa tempo suficiente no parque, né? Ela não fica cavucando ali o solo. E daí ela ficou maravilhada. E meu marido estava trabalhando de casa esse dia também, ela veio aqui no escritório, papai, só que daí ela falou em inglês, né? Papai, tem uma snake! Aí o Bruno falou, nossa, tem uma cobra. Eu fui meio preocupada, ele chegou lá, era minhoquita, assim, desse tamanho. Mas, enfim, né? A natureza, ela é mestra para as crianças também. E sobre as brincadeiras, ela vai dizer que, na medida do possível, é importante que os brinquedos não tenham pilhas nem botões. Ela fala, as pilhas devem nascer dentro da criança. Não é a brincadeira que deve funcionar, e sim a criança que deve ter a iniciativa através da brincadeira. A criança deve ter espaço para pensar, sem receber tudo mastigado. Até porque ela diz, e a gente de fato constata na realidade, que as crianças pequenas, elas são naturalmente inventivas, né? Quem nunca brincou de fazer cabaninha com cobertor e cadeira na sala, né? Na mesa de jantar. Ou uma que eu fiz muito, que era o chão é lava, né?
o chão tá pegando fogo e daí você não pode sair do sofá, tem que ficar jogando as almofadas ali para criar um caminho seguro, para ir de um lado do outro da sala e tal. E no final, mesmo depois de elencar todos esses tópicos aqui, trazer todos esses exemplos, ela vai fazer um aviso sobre. Ela fez a primeira ressalva, que era não estamos demonizando as tecnologias, e agora ela faz uma segunda ressalva, que é importante não reduzir o discurso da educação na curiosidade a uma série de técnicas, conselhos, métodos e proibições. Educar na curiosidade é muito mais do que isso. É uma filosofia de vida. É uma forma de ver o mundo que amplia os horizontes da razão, porque se nega a permanecer no minimalismo da vulgaridade. Ou seja, educar na curiosidade é uma educação que almeja o alto, que almeja o que é bom, com B maiúsculo, que almeja o que é belo, também com B maiúsculo, né? Que é o belo verdadeiro, o bem verdadeiro. É uma criação que ela almeja formar um ser humano e não só um profissional. Inclusive, uma vez, numa conversa, numa roda de paz, a gente estava discutindo uma determinada escola, né? Comparando escolas, vai mandar a criança para essa escola, para outra escola, eu gosto da linha assim, eu gosto da linha assado, e um dos pais, sobre determinada corrente educativa, falou assim, essa escola, forma um ótimo ser humano, mas não te prepara para o vestibular. E falou assim com desdém, assim, né, como se formar um ser humano fosse secundário, né, como se, olha, ela até faz boas pessoas, mas, tipo, e o Kiko, né? Não, não é isso que eu quero. E eu tenho. é, e não é isso, né? Não é secundário. Em absoluto não é isso. Porque se preocupar só com a preparação acadêmica ou na preparação para o mercado de trabalho, isso sim é permanecer no minimalismo da vulgaridade, né? Isso é ser vulgar. Não no sentido voluptuoso, assim, mas no sentido de se contentar com pouco, de querer, né? De não querer se gastar, de se economizar, né, de ser tão baixo, assim, tão corriqueiro, tão mundano. E eu tenho certeza absoluta que ninguém está aqui porque quer ser uma mãe, ou uma educadora, ou uma profissional meia boca, né? Se você chegou até o final dessa aula, se você está aqui há meses lendo os livros, assistindo as aulas, e tenho certeza que não começa e nem termina aqui, né? Tem coisas que você vê antes e coisas que você vê depois. É porque você também acredita nisso, né? Como eu falei lá na abertura, de que cada criança, ao nascer, traz a mensagem de que Deus não perdeu a esperança no homem, né? E que nós, incumbidas dessa responsabilidade tão nobre, não podemos ficar na vulgaridade. A gente não pode ficar no básico, a gente não pode ficar no simples, no que é mais cômodo, na lei do mínimo esforço, né? De fazer só o que precisa e não o que deve ser. Quer dizer assim, só fazer o mínimo para a manutenção das nossas tarefas, né? E não o que precisa de fato ser feito, né? O trabalho pesado. Não, a gente está aqui que é para dar uma educação correta, boa, justa, virtuosa, profunda e ancorada na realidade, né? É ou não é? Estamos aqui para isso ou não? E assim, se tudo der certo, a gente vai seguir aqui nesse caminho, nesse árduo caminho, né? Árduo, porém recompensador. A partir de maio, se der tudo certo, a gente vai seguir aí dando passos mais largos, né? Indo para águas mais profundas, para a gente de fato mergulhar numa formação que seja mais robusta, não só como mães, né? Como profissionais, como cuidadoras, tal, mas como mulheres do nosso tempo, porque ela vai falar no livro, ela vai falar os, as crianças, elas não se educam, assim, a gente não educa as crianças em separado de nós, né? As crianças não escutam o que a gente fala, elas veem o que a gente faz. Então, para a gente educar boas pessoas, boas crianças, né? A gente precisa primeiro ser boas pessoas. Os educadores precisam se formar, os educadores precisam ser virtuosos, os educadores não podem se distrair com o telefone, né? Nós não podemos abrir mão de nós mesmos para que a gente tenha, então, envergadura para poder cuidar dessas crianças, né? Então,
É isso. Inclusive, antes de eu encerrar, eu não trouxe na apresentação porque eu achei que não ia dar tempo, mas eu fui bem rapidinho, então eu vou fazer esse comentário. Tem uma foto que eu achei nas minhas buscas de uma professora nos Estados Unidos, de uma escola uma turma de ensino médio, que assim, naquela escola o celular não é proibido na escola pública o celular não é proibido. E ela, durante a aula, propôs para os alunos dela o seguinte: ela falou, deixem todos os telefones aqui na minha mesa. Ao final da aula, né, zerem todas as notificações de vocês. Ao final da aula, a gente vai contar quantas notificações tem no celular de vocês. Ela falou, não vou ler nada, não é para isso que eu quero contar as notificações. Ao final da aula, tinham mais de 800 notificações somadas. Tinha lá, a maioria era Snapchat, que para nós, que ainda lá ainda é muito grande, mas para nós seria tipo um Instagram e mensagem de texto, né, WhatsApp. E tinha lá Twitter, tinha, sei lá, algumas outras coisas, assim, algumas outras redes, mas o grosso, mais de 500 eram Snapchat e texto. E daí ela postou isso no Facebook dela, ela fez a contagem com palitinhos assim na lousa, ela mostrou isso para os alunos e ela fazia essa reflexão no post dela assim: imagina, são 800 num espaço de 1h30 da minha aula, 800 interrupções. Qual que é o prejuízo que esses adolescentes estão tendo de absorver um conteúdo se eles que ela vai falar da falácia do multitasking, né? Do ser multitarefa. Você não tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você tá fazendo coisas em paralelo. O que acontece é que você desvia sua atenção de uma coisa e volta para outra. Vai para uma e vai para outra. Você não tá focada nas duas ao mesmo tempo. E para você, quando você tá no flow ali, quando você tá mergulhado numa tarefa, para você, quando você sai dela, para você voltar, você tem que fazer um esforço muito grande. E ela fala: imagina esses adolescentes. E aqui, vamos trazer para nós, né? Quanto que a gente não se distrai como pai, como mãe, como pessoa, graças aos nossos telefones, né? As minhas filhas me veem com o celular na mão o tempo inteiro. É uma coisa que eu tenho trabalhado em mim para que não aconteça. Eu coloquei bloqueio no meu celular, bloqueei todas as redes sociais. Eu fiz um monte de coisa para também poder fazer a minha parte, né? Eu coloquei esses dias no Instagram, assim, que eu tinha feito uma lista de supermercado bem bonita e que eu estava fazendo a lista em papel, que eu não queria ficar dependendo do telefone. E daí uma amiga me escreveu assim, falou, nossa, Vi, que você é super mãe exemplo, que pensa em tudo, até negócio do telefone. E daí eu respondi para ela, amiga, isso não é mãe exemplo, isso aqui é mãe que faz autocrítica. Porque eu não quero que, além de todos os momentos que eles já me veem, as minhas filhas já me veem com o telefone na mão, elas entendam que no supermercado também, que nem no supermercado eu tenho paz, que nem no supermercado, nem o mercado pode ser analógico, sabe? E você tá com o telefone ali na mão, ali, alho, cebola, pimentão, de repente pula um WhatsApp importante, de repente chega um e-mail, de repente chega um like, chegam várias coisas. Então, assim, para a gente conseguir criar crianças que se maravilhem com o mundo real, a gente precisa estar maravilhado também. A gente precisa reconhecer o tempo das coisas, a velocidade das coisas, né? Entender que não precisa estar sabendo todos os últimos acontecimentos dos seus amigos, não precisa assistir todos os stories, né? Às vezes faz bem a gente perder uma notícia ou outra, porque daí quando você encontra aquela pessoa, você fala, não acredita que você tá grávida, né? Aquela reação espontânea do momento, da presença, tal. Enfim, me alonguei um pouquinho mais, pero é chegado o fim. Com imensa alegria que eu encerro o que virou a primeira temporada do nosso clube de leitura. Eu sozinha jamais teria feito, eu sozinha jamais teria perseverado. Foi um imenso, imenso, imenso prazer. Muito, muito, muito obrigada. E aproveitar que eu tenho uns minutinhos de buffer aqui, que me sobraram uns minutinhos, eu queria deixar um último depoimento pessoal, que é o seguinte.
depois que as minhas filhas nasceram, mas principalmente depois que a minha primeira nasceu, Clara, vou até fechar minhas anotações, porque esse aqui é um momento desabafo aqui, coração para coração. Eu parei de trabalhar, abandonei o meu trabalho formal, eu, né, era advogada, sou ainda, mas atuava como advogada, e perdi todas as minhas credenciais, né? A vitória da empresa tal, a vitória do escritório tal, a vitória que tem essa e essa atividade tal. E ela tem 3 anos agora, 3 anos e um pouquinho. E nos últimos 3 anos e um pouquinho, eu perdi as contas, de verdade, perdi as contas de quantas vezes eu fui dormir chorando mesmo, né? De chorar, de lágrimas correndo no travesseiro, luz apagada, marido dormindo já, achando que eu não tinha mais talento nenhum. Falando, eu só sirvo para cuidar de criança, é isso que eu faço agora, tal. E quando eu falei muitas vezes aqui que o clube tinha nascido como desdobramento dessas minhas investigações no meu papel de mãe, é isso que eu estava dizendo, né? Muitas vezes eu achei que eu era só isso. E me custou muita garra, muito esforço, custou muito acreditar em mim, porque eu já não acreditava mais que eu pudesse fazer alguma coisa que tivesse algum impacto para as outras pessoas. Então, chutar a bola lá em maio passado, quando eu falei, vou criar o clube, e azar, se for eu e mais uma, porque eu sabia que uma amiga eu tinha para fazer isso comigo. Isso me custou muito no meu coração. E ao longo dos últimos 8 meses, eu também, da mesma forma que eu perdi as contas das vezes que eu fui dormir chorando, eu perdi as contas das vezes que eu quis desistir. Era muito difícil, eu não conseguia ler os livros, eu não conseguia fazer apresentação. Essa apresentação que vocês acabaram de assistir, eu fiz de madrugada, eu não dormi 1 hora essa noite. Porque isso me custa muito. E eu faço com imenso prazer, mas não é fácil. E todas as vezes eu quis desistir. E eu quase desisti de fazer isso daqui, porque eu não consegui estar aqui em dezembro, porque a minha filha teve catapora. E não dormiu por dias. E por isso que eu cancelei o nosso encontro de dezembro. Porque além de todas as demandas de dezembro, ainda tive uma filha super doente. Então, e quando eu pensei em desistir todas essas vezes, por coincidência, por providência divina, por bondade do coração de vocês, eu recebia mensagens. Vi que eu adorei assistir a gravação, adorei o que você falou. Vi que recomendei para minha amiga. Vi que posso chamar uma amiga para participar. Quando eu estava quase desistindo total em dezembro, uma queridíssima me mandou uma mensagem assim: oi, Vicky, tudo bem? Você já tem a lista dos livros do ano que vem? Porque eu já quero me organizar e comprar. Então, assim, duas lições que eu tiro disso daqui. Se você está hoje no lugar que eu já estive e que oscilo ainda e entra e saio muitas vezes, que é o de duvidar do seu potencial, não duvide. Vá fundo, né? Insista. Você é uma mulher de talentos, você é uma mulher de virtudes e de capacidades e, né, você não estaria aqui se você não tivesse algo para entregar para o mundo. E do outro lado, apoie as pessoas que estão fazendo alguma coisa que você gosta, né? Se alguém escrever um texto que você gostou, não dá só um like, vai lá e escreve para ela, fala, eu gostei desse texto. Se você assistiu uma aula, vai lá e fala. Se você tem uma amiga que está começando um negócio, vai lá e dá parabéns para ela, fala que ela está mandando bem, né? Uma amiga artista, fala dos desenhos dela, fala das coisas que ela está fazendo. Sei lá, né? Assim, apoiem as pessoas porque eu falo várias vezes, esse é o nosso clube, porque ele é mesmo uma construção coletiva, né? Eu não teria chegado até aqui por vontade própria. Eu fui empurrada muitas vezes pela generosidade de tantas de vocês. Então, né? Vamos aí aproveitar que ainda é janeiro, começou o ano, dá tempo. Vamos seguir em frente, fazendo as nossas coisas, realizando os nossos sonhos, por menores que eles, né, possam parecer, e seguir apoiando umas às outras, né? Até porque somos todas mães, a maioria de nós, vai? E as pessoas que os nossos filhos vão encontrar no mundo estão sendo criadas por outras mães agora, né? Agora. Então, o mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos depende muito
da saúde emocional e da saúde pessoal e da potência que está dentro das mães de agora. Então, cuidar dos nossos filhos é cuidar também das mães que estão ao nosso redor. Então, vamos nos apoiar, vamos seguir firmes e nos vemos em maio, se tudo der certo. E dará, e dará. Mas eu tenho algumas outras coisas na fila que precisam ser cuidadas antes da gente voltar. Mas ainda assim, é muito legal, porque maio é mês das mães, então combina. Muito obrigada. Mayara, muito generosa. Ela falou, isso é verdade. Ela falou, eu já falei que você deveria estar cobrando pelo clube, e é uma coisa que eu já pensei muitas vezes, mas ao mesmo tempo eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui porque não têm acesso a isso de outra forma. Então, é uma vertical ainda que eu preciso explorar. Laís, não precisa sentir saudade até maio. Pode assistir as gravações daquelas. Mas ter encontrado o clube foi um presente. Muito obrigada. Eu fico muito, muito feliz. E ter todas vocês, Mayara chegou agora, mas eu falei de você, citei o seu nome lá no começo, como uma das pessoas muito queridas que me impulsionaram até aqui. Laís falou que assistiu as gravações 2 vezes. Ah, querida, muito obrigada. Então, voltamos com o nosso clube em maio. Até lá, seguimos, como eu sempre encerro as mensagens no WhatsApp, seguimos juntas aqui no Instagram, ou no e-mail, ou agora no YouTube também. Um beijo. Eu que me sinto privilegiada de ter vocês perto de mim. Dani também é um super exemplo. Eu, milagrosamente, estou terminando o clube, dessa vez, nosso encontro antes das 10h30. Então, eu vou devolver esse tempo para vocês. Queria muito tirar um cochilo, mas não vou. Eu vou levar minha filha para o balé. Um beijo. Nos vemos numa próxima, em breve. Tchau, tchau.